Fala Orbiter, tudo bem? Aqui é Renan Silva, parceiro de conteúdo do Orbit, e a gente está aqui para mais um Como está a minha página? O que a gente faz nesse quadro? A gente analisa as páginas, seja a página de captura, a página de vendas, de alguns dos assinantes do Orbit. Para quê? A gente vai em busca de pontos de melhoria, algumas pequenas alterações que a gente possa fazer na estrutura, no layout, na copy, para deixar essa página ainda melhor, para ajudar essa página a converter ainda mais. E como que você pode utilizar isso? Você pode verificar algumas das mudanças sugeridas e ver quais delas podem ser úteis também para a sua própria página, para o seu funil, para o seu negócio. Não significa que todas as páginas, todas as mudanças nas páginas que a gente vai fazer aqui vão dar resultado imediato ou mesmo vão realmente resolver, fazer converter melhor. Não significa isso. O que a gente sugere então? Que você faça uma cópia da sua página, aplique as alterações nessa cópia, para daí você ter um comparativo entre a nova versão e a versão antiga. E daí possa ver realmente o que está performando melhor. Porque pode ser que algumas das mudanças elas funcionem melhor em alguns nichos, mas não em outros. Pode ser que algumas das mudanças façam mais sentido em determinadas páginas, mas não no seu funil. Sempre é possível. Então, quanto mais você testar, quanto mais você verificar o que funciona melhor para o seu próprio negócio, melhores vão ser os seus resultados, tá? Se você ainda não conhece, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu estou falando, o que é o Orbit? O Orbit é um construtor de páginas de venda, páginas de captura. É um construtor de páginas simplificadas. É o jeito mais simples de você começar no marketing digital, construindo as suas próprias páginas e tendo um local para demonstrar os seus produtos ou serviços. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai analisar essa página aqui. Tá? Essa página aqui é da Juliana. A Juliana nos mandou essa página, que é a página de vendas dela, de um processo dela de desenvolvimento pessoal para mães. E hoje nós vamos fazer a análise em conjunto, eu e você, da página da Juliana. Novamente, significa que o que eu vou falar aqui é a verdade absoluta e que qualquer mudança que eu sugira vai resultar em um efeito imediato nos resultados da Juliana? Não, não significa. Mas a partir de algumas dessas sugestões, é possível que a Juliana ou que você, né, na sua própria página, você também possa pensar em quais dessas mudanças vão ou não fazer sentido e quais podem ou não gerar melhores resultados, tá bom? Vamos começar a análise juntos agora. Qual é o primeiro ponto que eu vejo aqui na página da Juliana? Primeiro, ela tem aqui um contador regressivo. Isso é muito legal porque gera uma certa pressão de que se trata de uma oferta por tempo limitado, que não é algo que vai estar disponível para sempre. É uma forma de ativar o gatilho da urgência, tá? Um ponto interessante a página dela é sobre a jornada mamãe presente. O que é a jornada mamãe presente? É um processo de desenvolvimento pessoal para mães que talvez estejam um pouco cansadas de não ter tempo para ficar com os filhos, que tem muitas tarefas para conciliar, tá? É um processo muito interessante e para um nicho muito assertivo. Então, ela tem aqui uma delimitação, ela consegue delimitar já no topo da página dela qual é o público-alvo dela. Isso é muito legal, ela já deixa claro isso de início. Mas a gente também pode buscar algum ponto de melhoria nesse caso. O que eu sinto quando eu vejo essa página? Sempre que a gente abre uma página, a gente tem que pensar na questão das dobras. O que é a dobra? Dobra é tudo o que está aparecendo quando eu entro no site, o que está aparecendo para mim é a primeira dobra dela. Tá? Tudo que eu posso ver antes de ter que rolar a minha página. No caso da Juliana, a primeira dobra dela, na verdade, já está se confundindo com a segunda. Ela tem duas dobras em uma, né? Essa parte aqui, com esse título, com essa head mãe, já seria uma segunda dobra. O que a gente pode ter aqui? Quando a gente fala com mães, quando a gente está falando sobre um tema de desenvolvimento pessoal, pode ter, em algum nível, alguma questão de
emoção, sentimento. A gente pode trabalhar com algo que ajude a tocar um pouco as emoções. Sempre que a gente está falando de marketing, a gente, né, de alguma forma tem que tentar despertar algum tipo de emoção para ajudar a pessoa a executar certas ações. No caso do programa da Juliana, quais são as emoções aqui presentes? Talvez um pouco de frustração, talvez uma questão de uma mãe insatisfeita, certo? Só que aqui a gente tem essa copy abaixo da head principal. A gente tem uma copy que fala para a mãe que quer ter mais tempo, paciência, parar de surtar com os filhos. Legal. Mas a gente, por exemplo, o que a gente pode fazer para melhorar? A gente poderia ter uma imagem aqui. A gente poderia ter uma imagem que reforçasse esse sentimento, quem sabe? O que a gente poderia ter de diferente aqui também? A gente poderia ter uma outra headline. Por que essa headline eu sugeriria trocar nesse momento? Eu já dei uma analisada antes na página da Juliana e ela tem uma estrutura de copy que é muito legal. Como é que é essa estrutura que ela está aplicando? Ela primeiro apresenta um problema, depois ela reforça o problema, ela deixa esse problema mais urgente. Então, quando a gente for ver daqui a pouco a segunda dobra, a gente vai ver que ali ela está reforçando, está deixando mais urgente, e depois apresenta uma solução. Então a gente começa atacando um problema, a gente deixa esse problema, agita ele, deixa ele mais urgente e apresenta a solução. Essa é uma estrutura de copy muito boa justamente para trabalhar com esse tipo de temática, que é a solução de uma dor. Então o produto, ou, né, o programa da Juliana, o produto da Juliana, ele é um produto que trabalha com como resolver um problema, como solucionar uma dor dessas mães. Nesse caso, quando a gente, né, agita um problema, começa com um problema, a gente parte dessa premissa. A gente cria o problema, a gente agita, depois a gente apresenta uma solução. Quando eu estou apresentando já na headline o Jornada Mamãe Presente, eu não estou deixando o problema em evidência. Isso, de novo, é a minha visão, e é passível de contrapontos e não tem problema. O que eu sugeriria fazer diferente aqui? Eu colocaria uma chamada que deixasse mais forte isso. Uma chamada que reforçasse a urgência de resolver, que reforçasse o problema em si e não a solução. Algo como: cansada de não passar tempo suficiente com seus filhos? Ou se sente sobrecarregada e sem tempo para ficar com seus filhos? Eu vou vir para a aba do lado, porque eu abri um construtor aqui justamente para a gente poder criar uma outra opção, tá? Então eu vou adicionar essa aqui. A gente vai colocar agora uma outra opção, a gente vai fazer juntos isso, para ver como ficaria se fosse diferente essa primeira dobra. Aqui eu não vou botar logotipo por enquanto. Aqui eu vou mudar minha rede. Isso eu já preparei com antecedência, tá, pessoal? Então, por isso que aqui eu vou só copiar e colar. E aqui eu vou usar essa mesma. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a minha imagem de fundo. Vou enviar arquivos. Eu baixei também antes já uma imagem que talvez possa fazer um pouco de sentido com essa etapa. Tá carregando aqui. Eu estou fazendo esse exemplo só para a gente entender como que a gente, né, algo que a gente pode fazer diferente. Como que só de mudar a imagem, por exemplo, a gente já consegue transformar, mudando a imagem e a headline principal, a gente já consegue transformar a estrutura dessa página. Ó, aqui tá. Vou deixar a mesma cor, não vou mexer em nada disso, tá? Aqui eu só quero que fique com efeito parallax. Pronto.
Olhem a prévia aqui, como é que vai ficar. Você percebe que só isso, só essa primeira chamada, ela já deixa com um pouco mais de força do que simplesmente um jornada mamãe presente. Aqui eu já consegui transformar o que era uma chamada em uma isca a partir do problema. Então eu já estou chamando mais a atenção para o problema e para trazer uma identificação desse público. Eu quero que esse público, quando abra a página, ele já se identifique com aquele problema e já tenha vontade de continuar lendo. Tá? Essa é uma possibilidade, não é a verdade absoluta. Vamos adiante. No segundo bloco, aqui a gente tem mãe. Aqui, nesse título, a gente está reforçando a dor. Então, a gente está, na verdade, aprofundando um pouco sobre o que é o problema. Mãe, é trabalho o dia todo, correria. Se sente culpada por não passar, ou por passar pouco tempo com os filhos. Tem dias que parece insuportável a rotina. Percebe como está numa crescente? Primeiro apresenta um problema, depois amplifica ele. Tá? Novamente, essa é uma ótima estrutura de copy. A gente está indo de um problema, passando para algo que deixa ele mais urgente, para depois chegar numa solução. A gente precisa apresentar uma solução sempre que a gente agitar esse problema. Para quê? Para que a gente gerou uma angústia e a gente está mostrando para a pessoa como resolver aquilo. Aqui, a gente está apresentando uma solução? Está. Porém, essa solução já é direto o produto. É errado fazer assim? É errado apresentar o produto como solução? Não, não é errado. Só que existem formas de deixar isso mais forte. Quando a gente vai nessa crescente, o ideal não, novamente, aqui é questão de ponto de vista, mas eu sugiro que comece apresentando o produto, apresentando o problema, do problema vai para a agitação do problema, da agitação do problema vai para demonstrar uma solução daquilo, e da solução você faz a conexão com o produto. Porque daí você não está mostrando de cara que a única solução que existe no mundo é o seu produto, que parece uma coisa muito de eu só quero te vender. Você está passando a ideia de que a solução do seu problema é essa. Se você fizer isso aqui, você vai solucionar o seu problema. Eu tenho um produto que te entrega justamente isso aqui. Se você quiser conhecer, está aqui abaixo a descrição. Percebe a diferença? Num cenário, eu estou dizendo, você tem um problema e o único jeito de solucionar o seu problema é comprando o meu produto. Isso pode funcionar? Pode. Para algumas pessoas, com certeza, pode funcionar. Mas em outro cenário eu posso, esses são os problemas, aqui está intensificando o seu problema, e aqui tem sugestões minhas para solucionar esse problema. Como eu solucionei o meu problema, por exemplo, é uma forma de fazer. Eu solucionei assim, assim, assim. Eu apresentei a solução, eu estou te dizendo. Se você fizer isso, pode ser que solucione o seu problema. Agora, se você quer aprender como colocar isso em prática, eu tenho um produto que te ensina. Pode parecer uma diferença sutil, mas é algo que primeiro gera uma conexão, porque eu estou mostrando, eu estou te entregando o que você pode fazer para solucionar, enquanto na outra situação eu quero que você compre isso aqui de mim para você poder solucionar. Parece um pouco sutil a diferença, mas na verdade ela é bem grande em termos de percepção, em termos de cognição. Vamos voltar aqui para a página. Então, o que eu sugeriria aqui? Ao invés de a jornada mamãe presente é para você que quer, eu sugiro algo como... Eu vou colocar na outra página para a gente ver juntos isso, tá? Aqui. Aqui a gente vai adicionar um bloco de conteúdo em lista. Para você ver como é simples também de ir fazendo isso direto no Orbit. A gente vai ir fazendo juntas as alterações. Olha o que eu sugiro. 3 passos para ter mais tempo de qualidade com seus filhos. É uma das alternativas. E daí aqui eu vou copiar a partir daqui. Porque aqui eu já usei na minha chamada principal a questão do equilíbrio. Deixa eu ver. Descobrir...
Essa é a minha lista. Aqui eu posso tirar um dos ícones, né? Não tem problema, eu copiei com os ícones juntos, mas a gente retira ele na hora que for montar mesmo a página. Mas a questão é, aqui eu fiz uma primeira chamada, se sente sobrecarregado e sem tempo para ficar com seus filhos. Aqui, na verdade, no meio, eu vou adicionar um outro bloco de lista, que é para a gente fazer aquele segundo bloco aqui, só para a gente ir vendo como é. Mãe. Aqui eu vou copiar tópico por tópico para não vir novamente aqueles tópicos juntos e a gente já facilitar o processo. É só uma questão de mudança da estrutura. A organização da página, a sequência que os elementos são apresentados, ela continua a mesma. Mas quando a gente altera um pouco a estrutura e um pouco a copy, a gente já tem uma outra visão, uma outra sequência, na verdade. Olha aqui. Se sente sobrecarregado e sem tempo para ficar com seus filhos? Estou chamando e ao mesmo tempo eu estou qualificando o público. A pessoa só vai continuar se ela realmente se sente daquela forma. Senão ela nem perde o tempo dela ali e você também não perde o tempo depois, né, tentando vender para essa pessoa. Para a mãe que quer ter mais tempo, e a gente continua. Aqui nesse botão a gente pode botar um link que leve ou para o próximo bloco ou leve, por exemplo, direto para a oferta no rodapé da página. Se a pessoa quiser conhecer direto a oferta, você pode botar um botão aqui que leve direto para isso. Aqui a gente vai seguir a mesma sequência onde estava, né? Quais são esses tópicos que vão aprofundar essa dor. Depois, aqui tudo que a gente fez foi mudar o título. Ao invés de já apresentar a jornada Mamãe Presente, a gente vai criar um outro título que apresente como a solução do problema. Então aqui a gente fez problema, agitar o problema, solução. E só então, no bloco seguinte, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer a conexão com o produto. Né? Você chegou no lugar certo, a jornada Mamãe Presente. Aqui pode ser algo como seja bem-vinda à jornada Mamãe Presente, algo nesse sentido. E a apresentação do programa igual está aqui, certo? Então a gente tem aqui mudanças sutis na copy já nos levam a outro tipo de resultado. Assim como uma mudança também no layout. Aqui a gente colocando uma imagem para tornar mais visual. Outro ponto que eu sugiro aqui é o cuidado com a centralização, com os alinhamentos do texto. O que a gente tem aqui? A gente tem um bloco que está alinhado totalmente para um lado, um outro bloco que está centralizado na página. Um outro bloco que novamente está aqui alinhado para um lado. E depois aqui com uma imagem. Por que está assim? Provavelmente esse é um bloco que teria uma imagem aqui na lateral, mas não foi colocado. Aqui também, provavelmente é um bloco que ele foi criado para ter uma imagem na lateral e também não foi colocado. Assim como esse bloco. Nesse bloco aqui é o texto com a imagem na lateral. Então, nesse bloco aqui, faz todo sentido esse tipo de organização da página com essa quebra de parágrafo, com essa quebra de alinhamento. Nos demais, eu iria sugerir que deixasse de uma forma que ficasse mais centralizado. Como que a gente faz isso? Provavelmente, o que eu imagino é que foi usado esse texto com imagem. Quando eu usar o texto com imagem, ele realmente vai deixar para uma lateral o texto e para outra lateral a imagem. Dessa forma. Nesse caso, quando for a criação de um bloco que não tem imagem, que é para ser um bloco realmente só de texto, o ideal pode ser utilizar este bloco aqui, que é um bloco só de texto. Ah, mas ele está muito largo, né? O texto vai ficar muito comprido. Né? Então, se for esse o caso, pode utilizar, por exemplo, em lista, que é uma alternativa também, que vai diminuir a extensão. Ao invés de organizar em parágrafos o seu conteúdo, você pode organizar em tópicos. É uma alternativa.
E também dá para organizar, por exemplo, em caixas com ícones. É outra alternativa. Você pode dividir, por exemplo, o conteúdo que seria em 3 parágrafos em 3 caixas com ícones, como se fossem 3 tópicos diferentes daquele mesmo tema. É outra alternativa. Aqui tem a foto da família da Juliana. Olha como demora um pouco, tem que rolar um pouco a página para chegar numa imagem que realmente traz aquela alegria, que traz aquela conexão emocional. Essa imagem tá linda, é uma imagem linda de família, né, de relação mãe e filhos. Só que tem que rolar muito da página para realmente chegar nessa imagem. Então, se fizer já algumas inserções de imagens em outros pontos, né, no primeiro, né, na primeira dobra da página já tiver uma imagem e depois pode ou colocar ou não, né, em algumas outras das dobras, pode ser que coloque uma imagem menor ou só dividindo mesmo em tópicos já torna mais visual, mas só para não ficar a página inteira rolando em 2, 3 dobras para então chegar uma imagem. Outro ponto aqui interessante é, quando a gente está pegando uma página como essa no celular, visualmente isso aqui não se destaca tanto. Mas quando a gente abre ela no computador, olha como fica destoa um pouco o espaçamento em branco aqui em relação ao comprimento da imagem. Por quê? Porque nesse tipo de bloco, a imagem na vertical, ela não ocupa ela ocupa muito espaço. Então, na verdade, aqui, uma imagem quadrada ou horizontal já mudaria completamente isso. Já deixaria... Eu vou criar aqui pra gente ver. Ao invés de uma imagem vertical, desculpa, a gente vai colocar aqui. Aqui não é, né, obviamente, uma imagem relacionada ao mesmo tópico, né? Não é relacionado à solução. Seria uma outra imagem que eu coloquei como alternativa para o problema. Mas só para a gente ter uma ideia de como fica visualmente isso. Vou selecionar essa enquanto que ela carrega. Só para a gente ver. Ó, percebe a diferença? Quando eu abrir aqui o meu bloco, quando eu abrir a minha página e ver como é que ficou esse bloco, ele não vai ficar um espaçamento tão grande em cada lado. E eu ainda posso, na verdade, reduzir isso aqui. Eu posso... Deixa eu voltar para cá. Eu quero, por exemplo, aumentar um pouco a minha imagem. Tá? Eu quero aumentar para 50% aqui. E eu quero reduzir um pouco o tamanho do topo e do rodapé desse bloco. Porque eu acho que vai ficar mais equilibrado. E essa imagem aqui de fundo eu não quero também, então eu vou tirar. Olha a diferença que já deu. Se fosse nessa mesma situação uma foto vertical, provavelmente a foto estaria até invadindo esse espaço aqui e aqui também. Então, teria uma margem em branco acima do título e abaixo do texto muito maior. Então, esse é um cuidado que você pode tomar quando você for criar a sua página e inserir fotos. A inserção de fotos verticais, ela vai exigir um pouco de cuidado nesse sentido, para não ficar com muito espaço sobrando, muito espaço em branco. No celular, essa imagem ela vai para cima. Ó, vamos ver a visualização. Assim como a imagem vertical, ela ficaria aqui em cima e não seria tão distoante. Então a imagem estaria aparecendo aqui, em seguida já teria o texto e não ficaria destoando. Mas quando a gente abre numa visualização no computador, fica essa margem muito grande, esses espaços em branco muito grandes. Deixa eu voltar aqui para minha lista de tópicos. E tem um outro ponto que eu analisei aqui, que é em relação ao contador regressivo. Quando você for utilizar um contador regressivo, tenha cuidado com o tempo em que ele vai estar programado. Por quê?
Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a data de início do programa. Então, esse não é um produto perpétuo. Ele não é um produto que vai estar o tempo inteiro disponível. Ele é um programa que tem uma data delimitada para início. Aqui está como 23 de maio. Só que o nosso contador regressivo diz que as inscrições se encerram daqui a 1 semana e 2 dias. Essa gravação está sendo feita no dia 20 de maio, então faltam apenas 3 dias. Quando a gente coloca esse tipo de informação que não está muito clara, eu tenho ainda 9 dias para me inscrever ou realmente começa daqui a 3 dias? Esse tipo de informação não fica tão claro quando eu tenho quando distou assim. E sempre que gera alguma dúvida no cliente, pode reduzir a conversão, pode reduzir a taxa de pessoas que vai realmente ficar interessada em finalizar a sua inscrição. Aqui é legal, ela botou quem ela é, que ajuda mulheres, isso é muito legal. Novamente, essa foto aqui, ela cria uma conexão emocional, e por isso que eu digo, é uma pena que só tenha uma foto depois de já ter rodado por 3 blocos, basicamente, 3, 4 blocos da página. Porque se colocar outras fotos que vão despertando outros tipos de emoções, vai construindo essa conexão emocional ao longo da página. Nesse momento aqui, a conexão emocional ela está sendo criada só quando chega aqui. Mas é possível que muitas pessoas não cheguem até esse ponto. Porque ela olha, e aqui tem uma chamada, tem um texto, tem outro texto, aqui já apresenta o que é o programa, mas de certa forma a pessoa não sabe exatamente ainda o que é o programa, só diz, né, que existe programa. A Jornada Mamãe Presente é para você que quer, mas o que é a Jornada Mamãe Presente? E daí sim entra na descrição do programa. Aqui a programação está bem legal, né, tá descrevendo todos os tópicos, o que vai ser trabalhado em cada dia, isso é muito legal. Se quiser, mas também aí é questão de gosto pessoal e preciosismo, dá para personalizar esses ícones para deixar um ícone diferente para cada bloco, que tenha uma ligação com o tema daquele bloco, mas novamente, do jeito que tá já tá ótimo, tá bem bonito, tá bem legal. É mais uma questão de preciosismo mesmo, tá? E aqui a questão do valor. A questão do valor, o que eu acho interessante da gente pensar nesse caso? Primeiro, a gente olha o preço. Aqui tá, né, apenas R$ 97,00. A gente tem que pensar que é um processo de desenvolvimento pessoal com duração de 7 dias, com um contato direto com ela. Então, quando a gente pega o preço de uma forma isolada, ele, pelo menos para mim, ele me parece já um preço barato. Ele me parece realmente um preço que está bem dentro. Se ele custasse o dobro, se ele custasse o triplo, se ele custasse 297, para mim ainda seria um preço que seria que eu consideraria aceitável e eu acreditaria que aquilo realmente vale, que esse processo todo realmente vale esse valor. Por que eu digo isso? Porque aqui está sendo apresentado o preço de uma forma bruta. Bruta não no sentido de grosseira, mas no sentido de não lapidada, tá? O que a gente entende por isso? Como que a gente pode melhorar essa oferta? Uma sugestão é ancoragem. O que é a ancoragem? A ancoragem é a gente sugerir que, na verdade, esse processo vale um valor acima do que está sendo cobrado. Aqui está dizendo que é muito pouco diante de tudo que vai aprender e conquistar. Mas só o muito pouco não é tangível. Muito pouco não é algo palpável. O que é palpável? É eu ver que ele está de 197 por 97. Isso é palpável. É eu ver que esse programa, para as 20 primeiras vagas, ele está de 297 por 12 vezes de 9,70. Isso é uma oferta mais palpável, é um desconto que eu consigo entender que realmente ele vai me custar muito pouco comparado a quanto ele vale e quanto ele vai me entregar. Então, a ancoragem do preço aqui pode trazer um benefício bem grande. Né? Nesse caso aqui para o produto da Juliana, mas também para o seu caso, se você ainda não utiliza ancoragem, mas novamente, tem que ser uma ancoragem que seja crível.
que seja factível, que o seu produto realmente poderia cobrar aquele valor. No caso da Juliana, quando eu digo que poderia custar 297, eu realmente acredito que poderia custar 297. Existem outras pessoas do mercado que cobram esse valor ou até mais. Então, é uma questão de valor percebido. Você tem que entender o seu mercado e de que forma as pessoas percebem o valor do seu tipo de produto, daquilo que você entrega, para daí você poder fazer essa construção. O que é um valor percebido aceitável daquilo que eu estou vendendo e qual o valor real que eu vou, né, que eu vou cobrar por ele, para poder fazer essa variação dos preços e daí você ter nessa ancoragem de preço criar na cabeça das pessoas uma ideia de que, nossa, isso aqui realmente vale muito mais do que eu vou pagar. Quero comprar. Vamos voltar aqui. E aqui somente 20 vagas. Uma ideia eu acabei de falar, na verdade, mas uma ideia de somente 20 vagas seria criar também uma urgência nessa oferta. Então a gente pode ancorar ela de 297 por R$ 97 e botar algo como desconto exclusivo para as primeiras 20 vagas. Então a gente já muda também aqui novamente a percepção da pessoa. A gente está criando uma urgência dizendo, você pode pegar isso, comprar esse produto que vale muito mais do que está sendo comprado, do que está sendo cobrado, você pode realmente comprar ele agora, só que só as primeiras 20 pessoas vão ter acesso a isso. Depois o preço vai subir para... Não precisa necessariamente subir para os 297, por exemplo, pode subir para 147, mas ainda assim, aquela oferta naquele momento é a melhor oferta possível. Mas em geral, eu gostei bastante da proposta da Juliana. Eu acho que é um tipo de projeto muito interessante, com um público muito bem definido. Então, ela tem, quando a gente vai lendo a página inteira, a gente consegue perceber que tem um cuidado até com o público dela, que é uma questão assim de realmente ajudar aquela mãe que não tem tempo, que tem dificuldade em entender como conciliar, que tá até desesperada, como que ela vai poder, né, ter mais tempo para ficar com a família, poder executar suas atividades e ter mais paz. E é um tipo de cuidado muito bonito. Só que eu acho que nesse caso, a gente pode tornar isso um pouco mais forte no sentido de trazer mais urgência a esse problema. Então, as sugestões principais que eu daria seriam mudar a headline para algo um pouco mais urgente, trazendo não só o nome do programa, mas algo como realmente um problema. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é o nosso inimigo em comum? A questão do inimigo em comum é sempre muito legal no marketing, porque tu se coloca do lado do teu público enfrentando esse inimigo em comum. Esse inimigo em comum é: eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos, eu estou cansada de não conseguir ficar com a minha família o tanto quanto eu queria. Esse é um inimigo em comum. Você está se colocando do lado do seu público para lutar contra esse inimigo. E você é a pessoa que tem as estratégias, que tem o conhecimento, que tem as ferramentas para realmente enfrentar esse inimigo e ajudar essas outras pessoas a derrotar esse inimigo. Então, criar essa urgência eu acho que vai ser importante, e trabalhar com alguma imagem que traga um pouco de emoção, que desperte um pouco de sentimentos já no começo da página, para depois, quando a pessoa rolar a página, ela de novo terminar de criar essa conexão quando vê a página com a família, quando vê a foto com a família, né? A mãe com os filhos, o cuidado, e se apresentando, mostrando que realmente é a pessoa que já trabalha há muito tempo ajudando outras pessoas a terem aquele sucesso, né, nessa relação que ela mesma teve. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que vai gerar credibilidade, vai gerar conexão, já está na página, e que o restante da página vai ajudar a reforçar e construir ainda mais. Espero que tenham gostado. Se ainda não estão inscritos no canal, se caíram agora, de repente,
não fazem ideia ainda do que estão fazendo aqui, já se inscreve no canal, aproveita e curte, compartilha com outras pessoas, apresenta o Orbit para outras pessoas. O link para inscrição vai estar aqui embaixo do vídeo. Você pode criar uma conta gratuita. Criando a sua conta gratuita, você pode criar até 5 páginas para poder realmente aprender, testar, entender como funciona, construir as suas primeiras páginas e começar a ter os seus primeiros resultados no digital. E se você já é assinante e quer fazer ainda mais com o Orbit, aqui embaixo também eu vou deixar um link para você poder fazer o upgrade e entender quais são os benefícios de conhecer esses outros planos e de fazer parte desses outros planos. Um dos benefícios é esse, é poder ter a sua página analisada aqui e poder ter insights diferentes do que você pode melhorar na sua página de vendas, página de captura, no seu funil como um todo. Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e um abraço!